Amados de Deus, o culto hoje vai falar com o tema até ao resgate da sua propriedade. Repita comigo. Até ao resgate da sua propriedade. Quem aqui é propriedade de Deus? Existe uma promessa sobre a igreja do Senhor. Aqueles que estão adorando, jubilando na presença de Deus, que conhecem o seu braço forte, que conhecem a sua destra de justiça, que sabem que da presença do Senhor sempre flui o quê? Graça e verdade. Esses vão ser resgatados. Aqueles que receberam do seu Espírito, que beberam da mesma fonte, a fonte que os pais beberam, que os profetas beberam, que a igreja primitiva também bebeu. Nós, hoje, estamos bebendo dessa mesma fonte, meus irmãos. Nós queremos falar sobre isso, até o resgate da sua propriedade. O texto base é Efésios 1. Você pode abrir, por favor? Efésios 1, versículo 13, tá? E versículo 14. Que o Senhor nos dê graça para anunciar essa mensagem tão poderosa da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Efésios 13. Desculpa, Efésios 1, 13. Eu falei ao contrário. Não tem, né? Ai, Jesus. Eu peguei. Amém, irmãos. Efésios 1, 13. Vamos lá. Quem tiver com dificuldade de achar, quem puder ajudar, tá bom? Os irmãos aí que não encontraram. Vai ser o nosso texto base, meus irmãos. Nós vamos falar sobre muitos temas hoje, hein? Você que veio aqui com a expectativa de receber de Deus, se prepare. Em nome de Jesus, eu nem quero receber, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Princípios maravilhosos da parte de Deus. Irmãos, diz assim o texto, Efésios 1, 13. Em quem também vocês, hein? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, garantia, tá bom, irmãos? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que poderoso, meus irmãos. Então, eu quero primeiramente me ater a essa parte A do texto, que fala que vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, e aqui está um ponto importante para nós entendermos. A palavra da verdade aqui nos dias de Paulo era a mensagem que estava sobre o ministério dele, do qual anunciava Cristo Jesus, reconciliação de Deus com o mundo, com os homens, né? E muitos dos próprios judeus não conseguiam ouvir essa palavra. Vocês sabiam disso? Naquela oportunidade, quando o evangelho começou a ser propagado ali da Judéia e alcançar todas as regiões, o apóstolo Paulo foi aquele levantado para trazer a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então aqui existe uma característica importante, ouvir a palavra da salvação. Vocês sabem, meus irmãos, que nos dias de hoje, no nosso tempo, também pessoas rejeitam a palavra da verdade? Você sabe que existem pessoas que se assentam em igrejas e se assentam em locais, se dizem cristãos, tomam o nome de Jesus pelos lábios, mas eles não conhecem a palavra da verdade? E muito menos são selados com o Espírito Santo? Se você olhar desde a história de Israel, desde quando Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo, desde lá você vai ver que no meio de Israel já haviam pessoas que resistiam à palavra de Moisés, resistiam às ordens do Senhor, que murmuravam. Diz lá que muitos daqueles homens praticavam o quê? Imoralidade. Muitas mulheres, muitos homens. Muitos não seguiam os conselhos de Moisés. E nos dias de Paulo também acontece a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou pregando a palavra da verdade, o evangelho da salvação, no qual vocês ouviram. E eu quero trazer aqui os textos para ilustrar melhor essa questão de, numa grande multidão, muitos estão ouvindo a palavra da verdade. Só que nem todos têm o ouvido espiritual para compreender, entende? É importante ter ouvido para ouvir. E aqui é que está a grande revelação do evangelho. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê lá em Apocalipse, em todo o tempo. Você vê lá em Atos 3, não precisa abrir, tá bom? Que eu vou discorrer aqui para a gente ganhar tempo. Você vê Pedro no templo, dando o seu primeiro discurso, após ele curar com a sua própria sombra. Não ele, mas o Senhor na vida dele. Então as pessoas ficam ali atônitas, querendo entender como aconteceu aquela questão daquele homem que estava assentado
no templo, que jazia ali, né, enfermo, e eles estão ali começando a colocar Pedro em prova. Então Pedro se levanta para poder trazer um discurso. Olha que interessante. Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Eles não aceitavam, os judeus, isso. Não aceitavam que o Messias pudesse padecer numa cruz. Eles consideravam que o Messias viria como o exército, Senhor dos exércitos. Davi queria libertar o seu povo. Então aqui ele faz uma aplicação. Vocês entenderam errado. Primeiro, Cristo deveria padecer. Ele faz uma aplicação aqui teológica. Amém? Uma revelação das Escrituras. Ele aqui fala, em 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Por quê, irmãos? Aquela condição que eles estavam de não reconhecer Cristo, que padeceu na cruz e ressuscitou, era causa de pecado. Eles estavam encerrados no erro deles, por não reconhecerem Cristo, nessa dimensão que Paulo pregava. Então o apóstolo Pedro aqui fala, então vocês têm que se arrepender dessa conduta de vocês. Se arrependam, para que os pecados de vocês sejam cancelados, para que vocês deem crédito à palavra da salvação por Cristo Jesus. Ele fala aqui, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado, Jesus. Ele está pregando ali para aquelas pessoas. Imagina a multidão de pessoas que estavam ouvindo essa pregação. Muitas pessoas estavam ali. Ele está aplicando aqui, olha, Cristo vai vir outra vez, a quem já veio, Jesus. E ele continua, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, nesse momento aqui, Paulo também está fazendo outra aplicação. Ele está ensinando a eles, olha, nesse momento Cristo não está aqui porque ele ressuscitou. O céu está aguardando eles o céu está aguardando o Senhor até aquele grande dia. Outra aplicação aqui que ele faz. Até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Ele está trazendo uma explicação para aquele povo que dizia que conhecia Deus, aquele povo que tinha escritura, que conhecia a lei. Pedro está aqui trazendo aplicações, revelações de que o Messias já havia chegado. Essa é a palavra da verdade inicial que estava sendo anunciada pelos apóstolos. E aqui está escrito, disse na verdade Moisés, Pedro aplicando, o Senhor vosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não foi isso que Moisés falou? Moisés não falou que viria um profeta semelhante a mim? A ele ouvireis. Olha aqui o ouvir. Aqui. A ele vocês vão ter que ouvir esse profeta. Tá bom? Tudo quanto eles vos disser. Acontecerá que a alma que não ouvir, aqui, ó, a alma que não ouvir a esse profeta será, repita comigo, exterminada do meio do povo. Você quer dessa maneira ou não? Deus falou ou não falou dessa maneira pelo seu profeta? É exterminado ou não é? Ou a gente precisa fazer aqui um malabarismo, dizendo, não é bem assim, Senhor? Que isso, Senhor? Como assim exterminar uma pessoa? Mas, Senhor, ele é ser humano. Coitadinho dele, Senhor, não faz isso não. Ou está escrito isso aqui? Vamos dar razão à Bíblia ou não? Sim. Amém. Então, por boca de Moisés, Pedro traz essa lembrança dessa profecia. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada no meio do meu povo. Jesus disse, todo aquele que receber que eu enviar, recebe a mim. Então aqui, apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, está sendo enviado na condição de embaixador do reino de Deus. E todo aquele que rejeitou essa mensagem foi o quê? Exterminado, ainda que vivo, tá bom, irmão? Exterminado do meu povo, não é que a pessoa iria morrer instantaneamente, como foi com Ananias e Zafira. Não é isso. Mas acontece que aqui exterminado seria excluído do rol. Não tem ouvidos para compreender a minha palavra. Eu separei aqui um texto, em Mateus 13, não precisa abrir. Tem uma profecia, 13 e 14, tá, irmão? Tem a profecia que fala assim, o próprio Senhor Jesus falando, de sorte, Jesus fazendo menção agora, tá bom, irmãos? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvistes com os ouvidos e de nenhum modo entenderam. Entendeu aqui? Isaías profetizou. Olha, vai haver um tempo que o evangelho vai ser anunciado e pessoas vão sentar, mas vão sentir como que coceira nos ouvidos. Está lá, o apóstolo Paulo dá essa aplicação. É isso mesmo, Jefferson? Está escrito, irmão. Pessoas vão sentar para ouvir o evangelho,
às vezes 10 anos, 15 anos, uma vida inteira, e não vão ouvir com o ouvido. Por quê, irmãos? Porque não cabe a ele. Ele não consegue de si mesmo, ou ela não consegue de si mesmo, discernir o reino de Deus por sua carnalidade. Eu vou entrar aqui num texto sobre João, vocês vão entender. Olha o que fala aqui ainda. Vereis com os olhos, vocês estão vendo, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Olha isso. Coração endurecido, na essência. É na essência, é no espírito que está aí dentro. É lá dentro que está endurecido. Ainda que ouça, ainda que veja, não consegue compreender. Tá? De mau agrado ouviram com seus ouvidos. Ó. Mau grado, irmãos. Não caiu bem essa mensagem. Não, como assim? Como assim Cristo padecer? Cristo é o Salvador? Né? Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Olha isso. Deus não quer curar certas pessoas. Que isso, irmão Jefferson? Irmão, eu estou lendo o Evangelho. Eu estou lendo aqui a profecia de Isaías. Tem pessoas que vão ouvir uma vida inteira o Evangelho e não vão se converter ao Senhor. O coração está endurecido. Jesus fala assim, olha, eu não quero curar essa gente. Mas você está aqui, meu irmão. Você criou na palavra da verdade. Aleluia. Você recebeu um ouvido espiritual para você entender a revelação de Deus em Cristo Jesus. Olha que poderoso. Nós estamos aqui em total obediência e reverência ao Senhor. Nós amamos o seu mandamento. Nós amamos a sua santidade. Nós amamos a pureza do seu nome. Nós o adoramos porque reconhecemos tudo que ele fez por nós. E nós vamos falar sobre esse selo. Tá bom? Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, olha aqui, porque veem, e os vossos olhos, os vossos ouvidos, porque ouvem. Apóstolo Paulo, em Romanos 8, 9 e 10, diz, porquanto os que estão na carne, ou seja, os que estão em coração endurecido, aqueles que não têm condição de ouvir o Evangelho, ainda que caminhem com o povo de Deus, aqui diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, deixa eu lhe falar, no meio de uma grande multidão, como o Senhor falou, muitos são chamados, mas o quê? Poucos são Escolhidos. É assim ou não é? Vamos dar razão ao texto ou não? Ou vamos tentar tentear o texto, dizer que não é bem assim, Senhor? O Senhor chamou todo mundo. O Senhor ama todo mundo, Senhor. Não é bem assim, né? Então, às vezes, um homem quer se colocar na condição de Deus. Entende? Não, Senhor. Aquela pessoa não, salva ela, Senhor. É uma pessoa boa de coração, Senhor. Que isso? Não faz isso, não. A salvação pertence a Deus, irmão. A gente lança a semente, a gente prega o Evangelho. E quem vai regar o coração ali com a semente é o Espírito Santo. Amém? Vós, porém, não estáis na carne. Diga, eu não ando na carne. Eu não ando na carne. Amém. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está provocando eles. Será que o Espírito de Deus habita em vocês? Porque se não habita, vocês vão andar na carne, hein? Então quem anda pela carne não tem o Espírito. É isso mesmo. Mas o que é isso, Jefferson? Ainda que sente na igreja, dê dízimo. Ainda que saiba o versículo de cabeça. Sim, não tem o Espírito. Porque aquele que tem o Espírito, irmão, anda como ele andou. Aquele que tem o Espírito é projetado à imagem e semelhança do Altíssimo. Muda seu procedimento, a sua conduta, a sua palavra, seu comportamento. As suas ações são alteradas, irmão. Aqui está. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Quer conhecer uma pessoa? Senta com ela 5 minutos, deixa ela falar para você. Ouve o que ela vai te dizer. Vai conhecer o coração dela. Você vai saber como essa pessoa está ou não no Evangelho. Entende? As obras de cada um denunciam o seu estado perante o Senhor. Entende? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha aqui, esse tal, fala comigo, não é dele. Não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Outra aplicação, outro ensino. Tá bom? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Outra aplicação. Quer dizer o seguinte, ó, você que tem o Espírito de Deus, o teu corpo está morto porque o pecado ainda reside no corpo de carne. Só que esse corpo de carne não tem mais poder para poder te sujeitar às obras da carne, entende? O cristão, ele ganha algo poderoso do Espírito, que é o domínio próprio.
Ele não é mais vencido, não é mais escravizado por sentimentos carnais. Entende? Então ele tem consciência que o pecado está aqui. Meu corpo às vezes se entristece. Emocionalmente eu fico fragilizado. Muitas vezes eu fico abatido porque a carne milita contra o espírito. Eu entendi isso. Só que o espírito que está aqui internamente, que foi selado para o dia da salvação, para o dia do resgate, esse espírito aqui é vida, pela justiça de Jesus, que eu entendi. Entende? Então ele fala lá, outra aplicação que Judas também traz. No último tempo, Judas pregando, haverá o quê? Escarnecedores. Homens que andam pelas obras da carne. Andando segundo as suas ímpias paixões. Olha aqui, ó. Olha o que governa a vida deles. Paixões carnais. Conhece alguém, meu irmão? Algum cristão que anda desse jeito? Cuidado, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo fala, com ele nem quer comais, nem se sente à mesa com esse. O ensino de Paulo é o seguinte, você que é crente, você que tem o Espírito de Deus, se você conhece um irmão que é imoral, tá? Se você conhece um irmão que é avarento, que é idólatra, que é beberrão, que é maldizente, e ele se diz irmão, essa pessoa se diz irmão, Paulo diz, não senta nem com ele na mesa. Não tem intimidade. Irmão, é a palavra de Jesus para a nossa vida. Aqui fala ainda, são estes o quê? Que promovem divisão sensuais. Que não têm o espírito. Judas fala também, não tem o espírito, assim como Paulo pregou em Romanos. Eles não têm o espírito. Cuidado com eles. Vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, aqui, ó, pregando para aqueles que conhecem a Jesus, aqui agora, ó o consolo. Mas vocês, meus irmãos, vocês que estão edificados sobre a fé santíssima de Jesus, olha a diferença. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia para a vida eterna, e compadecei de alguns que estão na dúvida. Aqui, ó, o compadecer é daquele cristão que tem dúvida na sua fé, que está andando tropegante. Esse você se aproxima dele, prega o evangelho, ajuda ele. Os que estão na dúvida. Socorre essas pessoas que estão na dúvida em relação ao evangelho, à salvação. Tá bom? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aí, ó. A repulsa é tão grande com um falso líder, com um falso profeta no meio do povo, que para você nem tocar nele, nem nas roupas, irmão. Irmão, eu estou pregando o evangelho, tá? Não estou pregando o Jefferson aqui não, tá bom? Estou lendo com vocês o texto, tá? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando com vocês. Isso aqui não é nenhuma doutrina minha, não. Em nome de Jesus, tá? Em João, o que fala João? Veio para o que era seu, aqui está, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos pregando sobre ouvir a palavra da verdade. A palavra vem para todo mundo. Muitos são chamados. Agora vamos ver o que João fala sobre aqueles judeus que rejeitaram o Messias e todos aqueles que nessa geração rejeitam, tá bom? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, tá? Aqui a Bíblia fala sobre receber, né? Não aceitar Jesus. Jesus não é um cacho de banana para ser aceito. Eu aceito Jesus, Jesus eu te aceito. Não é aceito. Você recebe e reconhece a autoridade de Jesus sobre você. Entende? Não está na esfera do homem aceitar ou não a Deus. Está em Deus se revelar na sua soberania e graça e a pessoa reconhecer a sua justiça. É diferente. Porque essa é a palavra da fé que pregamos, disse Paulo. A palavra de Deus está perto de ti, aí no teu coração. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então é algo que Deus faz no homem. Não o homem faz de si mesmo, entende? Há uma grande diferença. Porque a religião tradicional, ela desenhou um Jesus batendo na porta do lado de fora. Ei, oi, eu te amo tanto, deixa eu entrar, por favor. Eu criei os céus e a terra. Eu fiz tudo isso, mas para entrar no teu coração eu preciso de você. Isso é um Deus fraco. Isso é um Deus fraco. Deus não precisa do homem para nada. Precisa? Não precisa, meus irmãos. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Altíssimo Deus. Ele é o adorado entre as nações. Ele é aquele que fala na sua palavra, eu cumpri toda a minha vontade na terra. Acabou. O homem se senta ali e ouve a palavra de Deus. E, meu irmão, você é a ovelha de Jesus? O que ele falou? As minhas ovelhas eu conheço pelo nome.
Ele chamou Cláudia Patrícia, você é minha. Marcelo, você é meu. Vem. Márcio, Cristiane, segue-me. Mateus, vem a mim. Glória a Deus. Ana, vem a mim. Foi assim que Jesus chama. Não é verdade, Anderson? Ele chama e a sua voz é irresistível. Aleluia. Não é possível resistir à sua voz. E lá, Paulo fala em Romanos ainda. Quem jamais resistiu à sua vontade? Quem será que resistiu à sua vontade? Ninguém. Ninguém. Ele continua aqui. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue nem da carne. Não foi sua vontade, tá bom? Não foi por você que você conheceu Jesus. Não foi vontade de carne e sangue. Mas aqui fala ainda. Nem na vontade do homem, mas de Deus, irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Vimos, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então aqui você vê. Nós vemos aqui ainda em Atos 3, Paulo discursando e falando que aquele que não ouvisse a voz do Messias seria exterminado do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Pedro está fundamentando, olha, eu estou anunciando o que os profetas disseram. O que Samuel falou, o que os profetas falaram, eu estou aqui anunciando Jesus, o Cristo, para vocês. E ele fala ainda, vós sois filhos dos profetas, da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais. Olha que tremendo. Está fazendo menção, irmão, vocês israelitas, judeus, vocês são os filhos dos profetas. Deus fez uma aliança com o pai de vocês, dizendo que ele viria nesse tempo. Ele faria uma aliança também convosco. Então ele está chamando para que eles ouçam o evangelho. Dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, ele prega a ressurreição de novo, que não era escândalo para o judeu. Você pregar um Cristo ressurreto, um Cristo crucificado, amaldiçoado, que Deus é esse? Que rei é esse? Entende? Era um escândalo. Quando ele fala dessa maneira, tendo Deus ressuscitado o seu servo, está aplicando aqui a doutrina fundamental para a igreja que Cristo ressuscitou. E vai voltar uma outra vez. Isso é fundamento para a igreja. Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Quem foram os primeiros a ouvirem a mensagem do Evangelho de Deus? Foram os judeus. Então, primeiro foi para vocês. Ele quis abençoar vocês e quis fazer uma aliança com vocês. E eu estou aqui, Pedro falando, estou pregando isso para vocês. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Não eram um povo de Deus, irmão? Não eram judeus escolhidos? Como é que eles são perversos? Como pode um judeu, conhecedor da Torá, praticante da lei, de cerimônias, que lava, abluções, né, cheio de toque, 613 mandamentos, cumprido à risca, ser perverso? Se eles eram perversos, que dirá a nossa geração, meu irmão? Se a palavra chamou eles de homens perversos, que dirá a nossa geração? Jesus, ao defender a sua missão e autoridade, em João 8, tá? Ele fala assim, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, olha o que ele assume, eu sou o que sou. Jesus assume. Vocês lembram que existe uma passagem no Antigo Testamento que fala assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou. Moisés falando para Moisés, eu sou o que sou, Moisés. Aparecia a Abraão e a Isaac como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha que tremendo. Então, na antiga aliança, Deus fala, olha, eu não me revelei meu nome para eles, tá? Eu só disse que eu sou o que sou. É o suficiente para eles me seguir. Em Cristo Jesus assume. Cristo Jesus vem, o verbo que se fez carne fala, eis aqui, que é maior que Moisés, maior que o templo. Estou aqui, ó. Eles não reconheceram a mensagem, irmãos. Entende? Ele fala ainda lá com Moisés, na sarça, no Monte Horebe, Monte de Deus. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual o seu nome? Que lhes direi? Moisés falando com Deus, como falar para eles, quem é o Senhor? Que me apareceu no monte. Está escrito assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Acabou, eu sou soberano. Eu sou aquele que está acima de tudo e de todos. Só diz para eles que eu sou o que sou e enviou a vós outros. Só que em Cristo Jesus, quando em João 8 ele vem defender a sua missão e autoridade, ele se apresenta como sendo eu sou. Ele fala assim,
e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha que tremendo. E aquele que me enviou está comigo, disse Jesus, e não me deixou só. Tá vendo aí, irmão? Não está só, hein? Não está só. Jesus está conosco, até a consumação dos séculos. Não está só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, quando Jesus acabou de explicar a sua missão à autoridade, diz aqui o texto, muitos creram nele, não diz todos. Porque se Deus quisesse salvar a todos salvaria, correto? Ele não salvaria? Senão não teria aqui aqueles que vão ser exterminados do povo, aqueles que não recebem o evangelho, aqueles que são resistentes, aqueles que se rejeitam ao governo de Deus. Está aqui, irmão. Então existe um princípio no reino de Deus que nós vamos estudar. Nós conversamos aqui entre a gente. Existe o princípio das duas sementes. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui, se Deus me permitir. Tá bom? Acho que dá tempo. Vou introduzir um pouco do princípio das duas sementes na terra. Tá bom? Para vocês entenderem por que uns recebem o evangelho e outros não. Por que uns recebem o evangelho e ficam caminhando, sendo escândalo para o evangelho? Também tem isso. Ah, tem isso. Tem aqueles que recebem o evangelho, caminham no meio do povo de Deus, disseminam contenda entre irmãos, dividem igrejas, tentam arrebatar as pessoas para si, contaminam uns aos outros com carne. Vamos explicar por que eles estão no meio do povo. E cabe a nós, que recebemos a autoridade e o governo do Espírito, para nós resistirmos a ele. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. O Jesus que haviam crido nele. Eu estou lendo João 8:31, tá bom, irmãos? Quem quiser acompanhar aí, tá? Porque eu estou entrando em didático, para a gente ir acompanhando, tá? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês crerem em mim, vem cá agora. Separa vocês aqui, vem cá. Agora eu vou falar com vocês, tá? Eles rejeitaram a palavra. Agora eu quero falar com vocês, que entenderam minha mensagem. Tá bom? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então a libertação é para quem, irmãos? É para os discípulos. É para aqueles que recebem o evangelho, que creem na justiça. Esses são separados, ó. Eu vou libertar vocês. Não é igual o Bolsonaro fica aí falando, João 8, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Fica rotando o versículo, entendeu? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se ele usou um jargão, ele conquistou o público evangélico todo e ganhou muito voto, e a gente sabe depois qual foi o final dele, né? Ele achou para todo mundo. Entendeu? Então é isso, irmão. Esse versículo aqui é para os discípulos, é para a igreja, são para os santos. Aqueles que são selados pelo Espírito de Deus. Esses são libertos. Amém? Aí ele fala aqui, isso aqui eu preciso muito que você dê atenção nesse momento. Em nome de Jesus. João 8:43. Isso faz toda a diferença na sua compreensão no Evangelho da Graça de Deus, tá? Ele fala aqui, o próprio Jesus falando, não o Jefferson, tá bom? Qual é a razão porque não compreendem a minha linguagem? Por que será que vocês não me entendem? Jesus falando. Ele fala assim, Jesus falando, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Irmão, incapaz de ouvir a palavra de Deus. Tendo ouvido, ouvem com mau agrado, não conseguem reconhecer. Ele explica aqui o porquê, tá bom? Versículo 47, por favor. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem disse isso, meus irmãos? Foi o próprio Jesus. Foi o grande eu sou, aplicando a salvação nos seus dias. É duro? É duro. Nunca ouviu o evangelho assim? Eu também nunca tinha ouvido, mas é assim que está pregado. Entende? Sois incapazes de ouvir, porque aquele que é de Deus ouve, aquele que não é de Deus, está registrado aqui, meus irmãos. Não vão me dar ouvido. Segue o caminho, continua pregando o evangelho. Aqueles que não estão ouvindo ou estão resistindo à palavra da verdade, deixa que a própria palavra vai jogar naquele dia. Amém? E eu também queria falar aqui sobre Paulo e Barnabé, quando estão diante dos gentios, também anunciando o evangelho, também mostrando a rejeição dos judeus, tá bom? Eu não lembro agora aqui, que eu não anotei. Deixa eu ver. Depois eu pego. Eu sei que é Atos. Eu não anotei aqui não. Atos 44. Não sei agora qual depois eu pego para os irmãos e mando. Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, afluiu o quê? Quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que tremendo. Fala comigo. Deus confirmando o ministério da igreja. Da igreja. Então.
A gente está aqui, nós somos quantos aqui hoje? Somos poucos, né? Aqui o texto diz que a cidade ia fluir para ouvir o evangelho. Quem faz isso é o próprio Espírito de Deus. Então, Deus dando voz para o nosso ministério, Deus dando voz para você, meu irmão, para você, todos que estão aqui, cada um exercendo seu ministério, onde Deus semeou e plantou, saiba de uma coisa, Deus é que vai atrair as pessoas para ouvir a palavra do evangelho. É Ele que atrai, entende? E aqui está registrado que no sábado que eles estavam pregando na sinagoga, uma multidão das cidades foram afluindo para lá. Tem aqui uma vírgula. Mas os judeus, ok? Vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Eles olharam assim, cara, com inveja. A multidão indo ouvir a palavra de Deus. Conhece alguém assim? É Atos 13, 46. 13. Obrigado, irmão. 13. Então aqui você vê os judeus que deveriam se alegrar com a justiça pelo reino de Deus, tá? Ficaram com inveja de ver uma multidão de pessoas indo para um lugar ouvir a palavra de Deus. Entende? Olha o coração do cristão, precisa estar guardado em nome de Jesus, todos nós, tá? E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, olha que autoridade, olha a autoridade da pregação da palavra de Deus sobre o lábio de um homem, irmão. Falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Para vocês, segundo os profetas, vocês deveriam receber a primeira palavra. Então está se cumprindo, se cumpriu. A palavra foi para vocês primeiro, tá bom? Mas posto que a rejeitais, olha aqui, rejeitaram a palavra, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Você se julga indigno, então vocês não recebem a vida eterna. Eis aí que agora volvemos para os gentios. Está encerrado. É assim, tá? Muitas vezes Deus determina um tempo para que aquele cristão ouça o evangelho, ouça a salvação. Ele vai endurecendo, ele vai resistindo, ele vai, sabe? E tem um tempo que assim, acabou, chega, não vai receber mais. Ou também, há o cristão também que passa 35 anos no evangelho e só consegue se converter depois de 40, sei lá. Tantas histórias, né, irmão? O importante é saber que se uma ovelha pertence a Jesus, todos aquelas ovelhas que o Pai me deu, disse Jesus, virão a mim. Correto? Alguma se perde? Não, nenhuma se perde. Entende? Ele fala aqui, porque o Senhor assim não o determinou e te constituiu luz para os gentios. Está aplicando, olha, então ele vai para os gentios. Está vendo aqui? Vocês que conhecem a Escritura, conhecem a palavra, né? Eles estão aplicando isso na sinagoga, aqueles judeus invejosos, raivosos, de dente, trincando dente. Então agora, como está escrito, Jesus vai para os gentios, essa luz, essa mensagem vai seguir para eles, vai passar de vocês. Te constitui luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, repita comigo, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. O irmão falou de manhã no culto. A alegria de receber essa mensagem. A alegria de estar aqui num culto na manhã, chuvosa, com sono. A gente acorda, a gente vem, porque é uma alegria estar ouvindo a palavra do Senhor. A gente se regozija com essa mensagem. Amém? Então os gentios se alegraram. E aqui está escrito, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos. Que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a palavra veio para eles, os gentios, eles creram. Todos aqueles que pertenciam a Deus. A palavra veio para eles. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos vossos pés, fizeram o que Jesus ensinou. Partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha que tremendo. Nós temos aqui também Paulo advertindo, falando sobre essa perseguição contra a obra de Deus, contra o Evangelho. Ele aqui tem uma aplicação também, tá bom? Em 1 Tessalonicenses 2,15, ele fala assim, os judeus, falando do povo dele, daqueles que se levantavam para poder realmente tentar calar a pregação do Evangelho. Ele fala assim, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, meu Deus, homens que conheciam a lei e a palavra de Deus, matando e perseguindo a palavra da justiça, irmãos. É o que está registrado. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus, misericórdia.
O que seria isso, ouvir isso? Não agradam a Deus. Se levantam contra o Evangelho. Eu vou falar uma coisa aqui em nome de Jesus, tá? Todo cristão que se levantar indiretamente na carne, tentando semear corrupção no meio da obra de Deus, não agrada a Deus e está debaixo da mesma sentença, tá bom? Não tem desculpa, tá? Quem perdoa é Deus, não eu. Eu perdoo os irmãos aqui, amém, eu te perdoo em nome de Jesus. Para a salvação, quem faz isso é Deus. Amém? Temos que perdoar uns aos outros, pregar o Evangelho, mas quem libera o perdão para a salvação é Deus. Aqui na terra, eu libero o perdão sobre a sua vida. Caso você faça alguma coisa contra mim, eu perdoo. Mas para a salvação, somente o Senhor. Tá bom? E são adversários dos homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios aqui, para que estes sejam salvos, a fim de irem sempre enchendo a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Encerrado. Isso aqui é uma profecia bíblica de Paulo, dizendo que pessoas, no meio da obra de Deus, que se levantam contra a palavra, que tentam desencaminhar outros irmãos, tentando trazer corrupção e impureza na igreja, aqui está dizendo que sobre essas pessoas vem uma ira definitivamente. Deus vai julgar, irmão, vai disciplinar e, se necessário for, vai fazer um açoite. O escritor de Hebreus diz que um açoite é uma morte prematura. Entende? Ou não. Muitos homens, às vezes, o juízo só se manifesta muito tempo depois. Então, o que nós devemos fazer? Pregar o evangelho, andar em amor e em pureza, preservar o vínculo da unidade da igreja pelo Espírito da paz e, se porventura, no nosso meio, tentar crescer alguma erva daninha, algum joio, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer como ele está escrito aqui. Ele separa do seu povo. Por quê? Nós estamos com a preocupação de fazer algo puro e genuíno para Deus. Entende? Vamos seguir adiante. O que ele fala sobre esses judeus que perseguiam a obra do Senhor? Jesus, em Mateus 21, 43, Jesus fala assim, olha, portanto, eu vos digo, falando o quê? Para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que estavam revestidos de autoridade e que eram os representantes do povo, aqueles que deveriam ensinar o caminho da justiça, aqueles que deveriam socorrer os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Jesus está dizendo para eles aqui, tá bom? Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Deus tira ou não tira, irmão? Deus tira ou não te tira? Deus remove o canjeeiro? Remove a autoridade ou não remove? Remove. Tá bom? Deus tira sim, tá? E será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Nessa geração, Deus não está fazendo isso? Deus não está separando uma igreja no meio de uma igreja? E o que muitas vezes acontece, você só vê da igreja ali o quê? Você escuta escândalo, traição, adultério, corrupção. Pessoas falando uma das outras, um sendo desleal com o outro, traições no meio da igreja, pessoas cometendo adultério no meio da igreja. Eu escuto isso. E você tem som, tem estrutura, tem igreja pintada de preto, tem tudo, irmão. E você escuta os escândalos, tá? O candeeiro já foi removido, só que tá lá só a carne pregando. Entende? Aqui ele fala assim, ó, você será entregue para quem reproduz o fruto. E todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Sobre Cristo. Essa é a revelação de quem é Cristo. Porque, deixa ele falar, eu vou afirmar de novo o nome disso mais uma vez. É possível uma pessoa estar tropeçando em Cristo Jesus, mesmo com os lábios afirmando que conhece Ele. Mas o coração está o quê? Distante. Esse povo se aproxima de mim com os lábios. Porém, o coração está o quê? Distante. Então é possível ser considerado povo de Deus, é possível estar na igreja, sentando na cadeira, congregando, e já está tropeçando em Cristo há muito tempo. A pedra já está sobre ele, uma pessoa caiu, não entendeu a revelação, mas continua andando carnalmente no meio da obra. Essa aplicação aqui é para o povo de Deus e para os nossos dias, entende? Eu preciso fazer essa aplicação. Entende? Jesus, quando fala sobre as duas sementes, eu quero entrar aqui para a gente poder já caminhar para o final. Mateus 13, por favor. Vamos explicar sobre esse fruto no meio da obra do Senhor, da casa de Deus, essas sementes lançadas. Eu vou explicar para vocês que semente significa vida, tá bom? Eu vou ler aqui, vocês vão entender. Como é interessante você entender o que significa semente na Bíblia, tá bom? Vai fazer outra diferença para quando você ler a Escritura, tá? Mateus 13, vamos lá. Então, 13:36, tá bom, irmãos? Posso ler? 13:36? Mateus 13:36. Então, despedida a multidão, foi Jesus para casa, tá?
E chegando-se a ele quem? Os seus discípulos. Olha aqui, discípulo está no pé, tá bom, irmão? Discípulo está junto, está perto aprendendo de Jesus. Olha a importância de você ter a sua vida devocional aos pés de Jesus, na sua casa. Você tem que se aproximar de Jesus, ser discípulo, estar sentando, se alimentando dele o tempo todo. Tá bom? Disseram-lhe, explica-nos a parábola do joio e do campo, Senhor. Queriam entender. Então, olha aqui, veja comigo. Ele respondeu, Jesus, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Tá bom? O campo, fala comigo, é o mundo. Irmão, eu entendo isso aqui literalmente, tá? Eu não consigo espiritualizar isso. Eu vejo que Jesus está fazendo uma aplicação aqui e está explicando como funciona o reino de Deus para os discípulos. Mas, o campo que vocês conhecem, o mundo, a terra que foi criada, é um campo na visão de Deus Pai, tá bom? O mundo, tá? A boa semente são os filhos do reino, ok? O joio são os filhos do maligno. Tem joio ou não tem? Tem filho do maligno? Eles não vão rejeitar a palavra da justiça? Vão rejeitar. Eles não vão ser exterminados do povo? Vão ser exterminados do povo. Tá bom? O inimigo que semeou é o diabo. Olha aí. Olha o diabo agindo. A ceifa é a consumação do século. Está mostrando aquele grande dia. Os ceifeiros são os anjos. Os anjos vão vir com o Pai. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, juízo, assim será na consumação dos séculos. Olha aí. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Grava isso em nome de Jesus. Quem pratica escândalo, quem anda de modo traiçoeiro no meio da casa de Deus, no meio da obra do Senhor, semeando contendas, semeando divisão. Aquele irmão que anda no meio da congregação, ele vai dar conta com Deus. Entende? Se ele é um filho da perdição, se ele é um filho do maligno, e eu estou lendo aqui, eu não posso desdizer o que está escrito, entende? Eu não posso ler que está filho do maligno aqui e fingir que não existe isso. Dizer que todo mundo é de Deus. Você está entendendo? Eu preciso afirmar o que Jesus afirma. E isso vai me dar discernimento para poder ser uma ovelha de Jesus que vai lutar pelos irmãos na obra de Deus. Entende? Então, é isso. O campo é um mundo. O que Deus faz? Deus pega... Porque a Bíblia diz, né? Eu desci do céu, Jesus fala, não para fazer a vontade do meu Pai. Não para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, Jesus também foi semeado aqui. Sim ou não? Jesus é uma semente de vida? É. Foi semeado aqui. Tornou a existência. Então, Deus lança da eternidade, lança as sementes, vão caindo no campo, no mundo. E existe um número de sementes, tá bom? Até ser concluída a obra de Deus. Tá? Essas sementes vão cair aqui, e de acordo com a sua essência, se elas são de Deus realmente, os que foram destinados para receber essa palavra, eles vão ouvir e vão se alegrar com o Evangelho. Esses vão se alegrar e vão gerar arrependimento e vão gerar transformação de vida. Eles vão servir as boas obras do Senhor. Amém? Paulo vai ampliar essa compreensão de semente. Olha comigo, segue comigo aqui. Jesus fez uma aplicação dizendo que vidas são sementes. Ele, semente é vida, é o lanço, tem que cair na terra, entendeu? E Paulo vai ampliar. Ler 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15, abre aí em nome de Jesus. Vamos aqui seguir a compreensão do apóstolo Paulo. Estão compreendendo a mensagem, meus irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Depois, quando acabar o culto, podem me perguntar, tá? Esse é um tema difícil mesmo, tá bom? 1 Coríntios 15, versículo 35. Por favor. É muito importante que esse texto você acompanhe comigo. Eu vou aguardar todos já acharem, tá bom? Se quiser, eu te ajudo aí, tá, irmã? Fica à vontade aí, tá bom? 1 Coríntios 15, 35. Tá bom? Eu peço atenção aos irmãos, tá? Em nome de Jesus, não deixe somente distrair agora, porque a gente vai fazer uma aplicação importante aqui, tá bom? Então, Paulo está aplicando aqui o conceito de semente, ele está explicando sobre a ressurreição, que é um tema dos mais importantes para a igreja. Ok? Ele fala assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Alguém dúvida, né? Como é que pode assim? Como é que existe ressurreição? Né? E em que corpo eles vêm? Olha o que Paulo fala, insensato. Por que é insensato? Sabe dizer por que ele fala insensato? Porque ele está falando para a igreja. Ele está falando de pessoas que estão no meio da congregação e não entendem isso ainda. Poxa, não entende isso ainda, cara. É insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Agora, aqui, um parêntese. O que Cristo fez conosco? Nos lançou
no campo, no mundo, e a semente teve o quê? Que morrer, correto? Como é que nós morremos? Quando nós fomos destituídos da sua glória e recebemos um corpo de carne, correto? Não morreu? Não estou... Morre, porque todo aquele que nasce em carne, nasce em pecado, ok? Então está morto em delitos e pecados, ok? A semente está morta. Então importa que seja isso mesmo. A gente primeiro tem que ser semeado para agora a gente entender a ressurreição, tá bom? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, olha aqui a vida, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha o que ele vai explicar aqui o que é. Mas Deus dá o corpo como lhe aprover. Quem é que dá o corpo na terra? Deus. É corpo de animais, corpo de aves, não é isso? Ele vai explicar aqui o corpo humano. Então a semente é lançada na terra e quem dá o corpo é Deus. Soberania, tá bom? Corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, é óbvio. Porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, correto? Aves, peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Olha o que ele vai mencionar. Uma é a glória do sol. O sol é um corpo? É um corpo celeste. Amém. Ele tomou uma forma. Então, no mundo material que nós conhecemos, matéria, o sol tomou aquela forma que Deus constituiu, ok? Ele está explicando isso. Deus chamou a existência a vida. Então ele semeou todas essas coisas na terra. Ok? Continuando. Uma é a glória celestial. Vamos lá. Uma é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é na ressurreição dos mortos. Aqui é a aplicação. Agora é que tem que dar atenção aqui, tá bom? É assim. Então o propósito de resgate, qual o texto da mensagem? Até o resgate da sua propriedade. Correto? Lembram? O texto não é esse? Então ele está aplicando aqui, ó. Vocês vão entender agora. Vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que acontece, irmãos? Semeia-se o corpo na... É isso aí. Olha aí. A semente tem que cair, tem que morrer. Semeia-se na corrupção primeiro. Você primeiro recebe um corpo de carne. E o que é mais importante para Deus? É o que está dentro de você, correto? É o teu espírito. A tua alma aí dentro, não é isso? Aí, esse que é o resgate. O teu corpo, no caso, ele vai se desfazer, vai ser refeito depois. Vai ser refeito. Mas agora que você entenda. Então, vamos compreender aqui. O propósito de Deus, desde antes da fundação do mundo, o que ele reservou por sua exclusiva autoridade foi semear os filhos de Deus na terra em corpos de carne e incorrupção. Perfeito até aqui? Todo mundo entendendo? Amém. Ressuscita-se o quê? Na incorrupção. Semeia-se o quê? Em desonra. Olha a desonra aí. Ressuscita-se o quê? Em glória. Semeia-se o quê? Em fraqueza. Aí a fraqueza que nós temos na carne. Nosso caminhar de vida. Todos nós passamos, irmãos, por complexos, frustrações. Somos vulneráveis na nossa mentalidade muitas vezes. Somos abatidos pela nossa carne. Porque importa que sejamos semeados em fraqueza. Esse é o estado. Deus reservou isso por sua soberania e graça. Primeiro se semeia na corrupção. Depois vai ter o resgate. Ok? Semeia-se em fraqueza, você tem poder. Semeia-se o quê? Corpo natural. Aqui no meu está natural. 44. Ressuscita o quê? Corpo espiritual. Olha, ó. Aqui, ó. Olha o processo de redenção, irmão. Primeiro corpo natural, depois corpo espiritual. Está falando do corpo de glória aqui, tá bom, irmão? Da ressurreição. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Porque assim está escrito. O primeiro homem, Adão, olha aqui a aplicação dele. Ó, vou ensinar você agora um conceito, hein? Aí ele vai lá em Adão explicar a semente. Olha que tremendo. Parece simples a gente lendo aqui, mas muita gente não entende isso, tá? Muita gente não entende isso, tá bom? Porque assim está escrito. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Para depois o espiritual. Está dizendo o seguinte: primeiro você recebe o corpo de carne para depois ser glorificado. Simples na matemática. Primeiro o corpo natural, depois o corpo espiritual. Tá bom? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os homens celestiais. Quem é esse homem celestial aqui, irmão? Cristo. Cristo é esse homem celestial. Tá bom? E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, Adão, como eu fiz a aplicação para vocês explicando o que é o propósito de redenção em Cristo, eu apresentei Adão para vocês. Agora ele faz aqui, ó. Devemos também trazer a imagem do celestial. Aqui a aplicação. Ele aplicou aqui o entendimento. Explicou o que é a semente, explicou como a vida é gerada na terra e explicou como é o resgate. Olha que tremendo.
Sim. Agora vamos para encerrar, vamos ler Hebreus 6, por favor. 4. Vamos falar sobre essa semente semeada na terra e como ela é cultivada e como essa semente, que é o teu espírito. Você sabe que Deus é espírito, né, irmão? Está escrito, Deus é espírito. E está escrito o seguinte, a carne para nada presta. O espírito é o quê? É o que vivifica, não é isso? Então a obra do Senhor é no espírito do homem interior. A primeira ressurreição é no espírito do homem interior. Quando você ouve o evangelho, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, aonde que é o selo? O selo do homem interior. É uma convicção na consciência de fé que você sabe que pertence a Deus. Pertence a Quiros. Aquele que pertence à igreja é isso. Nós estudamos que igreja é aqueles que pertencem a Quiros. Pertencem ao Senhor. Tá bom? Então, essa convicção vem através da pregação da palavra da verdade. Tá? Então, se existe a palavra da verdade, existe o quê? A palavra da mentira. Existe. E a palavra da mentira está com quem, irmãos? Não é com falso profeta? Existe falso profeta ou não? Sim. Existe falso apóstolo? Sim. Amém. Existe a falsa igreja? Amém. Hebreus 6, 4. Não sei se está aí vocês. É impossível. É isso que está escrito? É impossível? Então tá certo. Como eu fui escrevendo isso aqui no celular, teve uma hora que eu não botei aqui, eu perdi de cabeça. Desculpa, na próxima vez eu acerto. É impossível, pois, que aqueles, olha aqui, que uma vez forem iluminados e provaram o dom celestial, se tornem o quê? Participantes do Espírito Santo. Vocês creem dessa maneira ou não, irmãos? É o que está escrito? É impossível ou não? O texto está dizendo que é impossível. Certas pessoas que foram iluminadas receberam o dom celestial, tiveram a oportunidade de andar com Cristo, de conhecer quem Ele é, se tornaram participantes do Espírito, ou seja, eles viram a manifestação de Deus. Eles foram testemunhas com os olhos. Só que está dizendo aqui que algumas pessoas é impossível você renovar elas. Quem está dizendo é o escritor de Hebreus. Tá bom? E provaram da boa palavra de Deus. Ou seja, ouviram essa palavra da salvação. Essa palavra da verdade, que o apóstolo Paulo anunciou, esse é o evangelho da salvação, eles tiveram a oportunidade de ouvir. É isso que ele está dizendo. Entende? Provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Mesmo estando na igreja, em Cristo, ouvindo tudo, vendo os sinais, vendo Jesus operando maravilhas, irmão, casamento restaurado, famílias restauradas, pessoas transformadas, ele está vendo tudo isso, ela está vendo. E cai. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a vergonha. Agora que vai vir a aplicação, mais uma vez, toda a Escritura. Eu separei aqui 3 textos sobre terra e semente, tá? Tem muitos outros textos a gente falar. Falar sobre 2 sementes, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Aí eu separei 3 textos. E aqui está dizendo aqui o seguinte, olha, porque a terra que absorve a chuva, que terra é essa, irmão? Aqui a simbologia é o coração, tá? Que frequentemente cai, ó, toda hora está ouvindo a palavra, está ouvindo Jesus, está indo para a igreja, está caindo a chuva, e produz erva útil para aqueles que por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus, ou seja, no meio da congregação, desde os judeus, desde a pregação de Jesus, por todas as eras, toda a palavra sendo, ele traz a figura aqui da chuva caindo sobre o coração, sobre a terra, a chuva está caindo, ó. Só que existe um grupo de pessoas que vai receber essa chuva, essa palavra de Deus, e vai cultivar no coração, vai se alegrar. Você está entendendo, irmão? Vai regozijar na palavra da salvação. Ele está dizendo aqui, ó, aí fala assim, ó, também recebe bênção da parte de Deus. Aí fala aqui, ó, mas, essa vírgula que é interessante, se produz espinhos e abrolhos, lembra da parábola do semeador? Jesus falou o quê? Ele saiu pelo caminho, uma ação de semente, uma caiu sobre espinhos, correto? É o ensino de Jesus e ensino de Hebreus. Olha que interessante. Eles aplicam o mesmo ensino, tá? Produz espinhos e abrolhos. É o quê? Rejeitada. Nós lemos aqui outros termos. Rejeitada. Nós lemos aqui exterminada do meio do meu povo. Coração duro. Nós lemos aqui vários sinônimos aqui. Desse mesmo entendimento. O escritor de Hebreus vem trazendo de novo. Olha, essas pessoas são rejeitadas por Deus, tá bom? E perto está da maldição. E seu fim é ser queimada. Juízo. Tá? E para encerrar agora aqui, em nome de Jesus, vamos ler o texto que fala o seguinte.
em Tito 3:4. 3:4 nós encerramos. Aqui encerra, meus irmãos. Tito 3:4. Paulo, mais uma vez, aplicando o entendimento sobre salvação. Tá? Salvação. Hoje é um culto para falar de salvação. Tito 3:4. Vamos ler do 4 ao 7, tá bom? Assim, Paulo instruiu Tito nessas verdades. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, diga, Jesus. Aleluia, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aqui todos que creem, tá bom, irmão? Nós já vimos aqui que não são todos que vão ser salvos, não tem como negar isso, tá bom? Não por obras de justiça praticada por nós. Vamos repetir de novo? Não por obras de justiça praticada por nós. Fizemos alguma coisa, irmão? Paulo está aplicando aqui que não é porque o homem escolhe ou decide alguma coisa. Não é pelos seus muitos atributos, não é pelas suas qualidades, não é, tá? Segundo a sua misericórdia, aí, o que salva é a misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Então, ele que derrama, não é isso? Né? É o que eu estou entendendo aqui? Ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, aqui ó, justificação, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu vou concluir aqui. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, Paizinho. Aqui, ó, porque você clama Paizinho. Meu Abba Pai, meu Abba. Aqui porque que você clama Abba Pai. Aqui porque você confia nos cuidados de Deus. Olha aqui porque você se rende aos pés do Senhor. Porque Ele derramou do seu Espírito ricamente sobre nós. Ele nos justificou por causa da sua graça. De sorte que não sois mais escravos. O pecado não tem mais domínio sobre os santos, tá bom, irmãos? Aleluia. Aquele que é santo e fiel, que é eleito do Senhor, como está escrito, o pecado não vai permanecer na congregação dos justos. Não vai. Aleluia. Quem habitará com chamas eternas, disse o texto? Quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos. Aquele que é puro de coração. Olha aí. Entende? Aleluia. Já não és escravo, porém é filho. E sendo filho, repita comigo, herdeiro com Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Amém. Essa é a mensagem que eu trouxe até aqui. Era importante falar sobre esses temas. Muito importante pontuar essa soberania de Deus na salvação dos seus filhos. Nós descansarmos e entendermos que na nossa trajetória o Senhor vai nos sustentar até aquele grande dia. Aleluia. Como está escrito que a igreja do Senhor vai ser apresentada gloriosa. Não tem como. Aqueles que pertencem ao Senhor vão ser apresentados limpos e puros. Eles vão ser apresentados com vestes limpas na presença de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus para isso. Aleluia. Quanto àqueles que quiserem viver desordenadamente, o Senhor julgará a obra de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer essa oração.